No último slide, tem esse problema aqui. Para os dados de cozimento, nesse processo de fotolitografia, na fabricação de semicondutores, amostras de tamanho 5 foram coletadas. A largura do fluxo, né, seria a nossa característica da qualidade, tá? Então, a gente tem essa tabela cozimento.csv, que está lá no E-Disciplinas, e então desenvolva gráficos de controle X barra e R, e também X barra e R, se a gente vai fazer aqui, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em R. Eu deixei os dados para vocês, esses comandos que não estão lá ainda, tá? Mas assim, eu vou... primeiro eu vou mostrar os dados, né? E tem uma coisinha que não está comentada ali no slide, e é assim, considere que 25 amostras serão consideradas para construir os limites de controle. Eu vou mostrar os dados como eles estão. Então, essa tabelinha ela já está lá no E-Disciplinas, né? Isso daqui são os dados como eles são coletados, tá? Então, imagina que você está trabalhando lá com a inspeção de qualidade e você vai pedir para o operador, né, o cara que está lá na esteira, pegar as 5 peças e anotar essa largura do fluxo. Na verdade, não é peça, né? Deixa eu lembrar o que é. São semicondutores. Então, ele vai pegar amostras de tamanho 5 e vai observar essa largura do fluxo, tá? Idealmente, a professora de vocês deveria ter colocado a medida que está isso, tá? Mas, enfim, para a gente aqui acaba virando tudo número, né? Então, essas 5 medidas aqui são da primeira amostra, tá? Essas 5 medidas são da segunda amostra. Essas 5 medidas são da terceira amostra. Essas 5 medidas são da quarta amostra, tá? Aqui já está calculado o x barra, né? Então está calculado o x barra para cada amostra aqui. E o R, tá? Então, R, que é o máximo menos o mínimo de cada amostra. E aqui você tem, então, 45 amostras, só que a gente vai usar 25 para construir o gráfico, os limites de controle, e depois a gente vai construir o gráfico com todas as observações, tá? Bom, só mais um... Professora, Oi. então você estaria usando 25 para os limites e as 45 para encaixar no gráfico depois. Isso Ah, mesmo. então essas 25 que seriam as amostras piloto que você falou? Isso mesmo. Isso mesmo. Ah, tá. Entendi, obrigado. Tá? Então, as 25 aqui vão ser usadas como piloto, assumindo que estava tudo sob controle, né? Não, X barra não, né? Só essas daqui. Então, essas 25 primeiras, né, considerando que o processo estava sob controle, elas são consideradas para calcular os limites de controle. E daí as outras, elas vão ser incluídas no gráfico, mas na verdade o gráfico vai incluir todas elas, tá? Você poderia também fazer só com essas a partir da 26. Mas vamos dar uma olhada lá como estão esses dados no gráfico, tá? Então, notem que aqui, assim, eu poderia fazer aqui mesmo, né, no meu LibreOffice, poderia fazer um gráfico aqui do X barra e do R, só que a gente não tem aqui o cálculo dos limites de controle, tá? Poderia calcular em uma outra coluna aqui, um limite, 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 assim por diante, tá? Então, vamos usar lá no R, aqui eu vou fazer a leitura dos dados. Então, aqui eu estou estabelecendo qual que é o caminho, onde estão esses dados aqui no meu computador, e o arquivo é o cozimento.csv. Vamos dar uma olhada nos dados, ver se ele leu direitinho?
Então, aqui, ó, eu coloquei que a casa decimal é vírgula, tá? É bom sempre olhar, né, se leu corretamente, tá? A primeira coluna é o número da amostra, ou o identificador da amostra, depois eu tenho 5 colunas dos dados, o X barra e o R, tá? Então, volta, dá uma olhadinha, pega alguma observação aleatória aqui no meio para ver se está tudo certo, tá? Eu vou chamar de amostras os dados da coluna 2 até a 6, e os nomes das amostras vão ser a primeira coluna do dados, tá? Então, nesse objeto aqui, amostras, vai ter só as amostras mesmo, tá? E o identificador vai ser, então, o nome da linha vai ser os valores que estavam na primeira coluna do dados. E depois as 5 colunas vão ser os valores das amostras, tá? Agora eu já fiquei na dúvida aqui, deixa eu pensar se... Porque aqui, quando eu fiz usando o ggplot, eu peguei só as primeiras 25, mas aqui... Deixa eu só ver se dá para estabelecer aqui quem são os dados da amostra que vão dar origem aos limites de controle. Ah, tá. Então, a gente vai ter que fazer em mais um passinho aqui, porque eu tenho que estabelecer os limites. Então, vamos fazer assim. Então, aqui vai ser o gráfico x barra e R. Só que nas amostras daqui, para calcular os limites de controle, eu vou ter que usar das linhas 1 até 25. E a mesma coisa para o x barra, para o gráfico de R, tá? Então, eu estou usando esse pacote aqui, deixa eu ver se eu instalei ele, acho que não, vocês vão ter que instalar, deixa eu só colocar aqui. ECC, tá? Quality Control Charts. Desculpa, eu preciso colocar todas as colunas. Então, aqui, ó, eu vou colocar as amostras, vou pegar as 25 primeiras linhas e vou construir o gráfico, tá? De x barra, então ele vai construir para mim esse x barra aqui, e de R, tá? Então, deem uma olhada depois no help desse QCC, porque tem como vocês mexerem em algumas coisas aqui, tá? Por exemplo, o nível de confiança, tá? O número de sigmas, dá para você definir também, tá? Então, por exemplo, se eu quiser colocar n sigmas igual a 2, ele diminui os níveis de sigma para mim, tá? Então, isso daqui dá para fazer manualmente. Deixa eu só ver como que eu vou construir agora o gráfico para todo mundo usando esses limites aqui. Então, ó, aqui eu usei as amostras piloto. Eu vou... desculpa, gente, aqui já era do S, né? Tem uma coisa, que aqui tá diferente, porque no gráfico nosso de x barra, depende se a gente vai fazer x barra e R ou x barra e S. Só que aqui ele faz um de cada vez. Então, deem uma olhada depois no help, se dá para você escolher isso também. Aqui, ó, você vai colocar o método, o type, né? O x barra. Mas aí precisa ver se dá para colocar, se dá para você escolher, né? Se vai ser o x barra R ou o x barra S. Vai ser, aliás, eu vou chamar assim, ó, limites x barra. Que vai ser isso daqui, limits
Vamos ver se... Então, aqui eu tenho o x barra e aqui eu tenho o R, tá? E o limites R vai ser isso daqui, limits. Agora eu vou fazer o gráfico para todas as observações. Eu vou colocar aqui, todas as observações. Então, eu vou tirar essa restrição aqui. Só que limits, eu vou colocar limites, x barra, e aqui limits. A história é assim, né? Pão, bom, nem sei quanto que custa um pão com manteiga mais, né? Mas tá escrito na plaquinha assim, pão com manteiga, R$ 2. Pão sem manteiga, R$ 1,50. Pão com margarina, R$ 1,50. Pão sem margarina, R$ 1. Então, tipo, o pão sem manteiga é mais caro do que o pão sem margarina. E não fez o gráfico. Deixa eu ver aqui. Por quê? Ele fez. Fez. E agora os limites R. Que parece que ele não fez também. Então, aqui eu calculo os limites. E aqui com todas as observações. Bom, vamos olhar para os gráficos, então. O primeiro que a gente fez foi o x barra, né? Então, só para a gente conferir os limites aqui, eles ficam um pouquinho abaixo de 1,7 e aqui um pouquinho acima de 1,3. O R, então, aqui a gente tem as amostras piloto, tá? Ele dá algumas estatísticas aqui também, ó. Então, ele dá o número de grupos que a gente usou, que são 25. Ele dá os limites inferior e superior. E ele dá o número de observações que estão além dos limites, né? Beyond limits, então além dos limites. E o número que está violando as regras, acho que deve ser isso, violating runs. Lá no vídeo da aula 4, aula 6, eu vou falar das regras. Depois a gente teria que dar uma pesquisada nisso, tem que ser isso mesmo, tá? Mas aqui, ó, ele dá também o centro, que seria a linha central, e o desvio padrão, tá? Bom, aqui, então, eu tenho as 45 amostras, tá? O número de observações que está além dos limites é 2, que são os pontinhos em vermelho, tá? O número que está violando as regras, o número de observações que está violando as regras é 3. Então, essas regras aqui, vocês vão ver depois, no vídeo da aula 6, que eu falo das regras sensibilizantes, que é o seguinte, então, se você tiver um certo número de observações abaixo da linha central, ele vai gerar um alerta aqui, tá? Se você tiver um número de observações acima da linha central, ele vai dar um alerta aqui, tá? Ou seja, a gente não espera que tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 observações acima da linha central consecutivas. Por isso que ele gerou um alerta aqui, tá? E essa mesma regra tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na sétima, ele vai gerar um alerta, tá? Então, depois dessas regrinhas, vocês podem dar uma olhada lá, tá tudo lá no vídeo da aula 6, tá? Também são regras que vocês não precisam saber de cabeça, né? Mas é importante que vocês vejam como que elas são, tá? Então, por exemplo, você não pode ter... a gente vai ter também outros limites aqui, né? Depois vocês veem o vídeo e na próxima aula a gente vai conversar um pouco mais sobre ele, tá? Mas, enfim, e aí depois vamos dar uma olhada no gráfico do R. Seria da amplitude para todas as amostras, até a 45,
tá? Então, aqui, aparentemente, com a amplitude está tudo bem, mas com a média, não, né? Então, aqui, ó, número de observações que estão além dos limites, 0, e o número de observações que está violando as regras, 0, tá? Então, nesse daqui está tudo, aparentemente, pelas regras, né? Está tudo ok. Bom, vamos fazer o do x barra e s? Então, a mesma coisa aqui, né? A gente vai fazer primeiro para as... Nem precisaria fazer do x barra, eu acho que eu nem vou fazer do x barra de novo, porque a gente já fez e a gente já viu que é igual, né? Igual pão sem manteiga e pão sem margarina. Então, aqui... Eu vou fazer para o S, considerando as amostras piloto, né? Esse é o gráfico para o S. Vou pegar os limites e depois eu vou usar para todas as observações. Então, aqui eu vou pegar todas elas, vou colocar os limites S, tá? Então, aqui a gente está fazendo o gráfico para S, considerando os limites que foram calculados com as primeiras 25 amostras, tá? E aparentemente aqui com o gráfico de S também está tudo certo, tá? Bom, como eu tinha falado para vocês, dá para você fazer à mão, né? À mão, se quiser usar o ggplot, por exemplo, aí você vai pegar a sua amostra piloto, vai calcular a média, então aí você tem que fazer tudo à mão, né? Inclusive esses limites aqui, né? Então, deixa eu dar uma olhada. Para fazer o do x barra, quando eu estou no x barra e R, eu estou com 3R barra aqui. Pode ser esse, ó. X barra barra mais A2 R barra. Então, vamos olhar a tabela para vocês verem como que usa a tabela. Eu preciso ver se tem essa tabela implementada, viu? Mas eu não sei. Ó, qual que é o tamanho de amostra? 5. Lembra? A gente tinha 5 coluninhas lá na nossa planilha. Então, o A2 é 0,577, tá? Aí você tem que programar aqui, tá? Então, claro que é mais fácil você usar o que já está implementado, mas só para dizer para vocês que se vocês quiserem implementar, é um gráfico muito simples, né? As regras é que pegam um pouquinho, porque vocês vão ver lá no gráfico da aula 6, tem um monte de regra, né? Então, claro que aqui não vai ser gerados alertas, né? Você tem, para gerar os alertas, você tem que programar os alertas. Então, aqui, simplesmente, você está olhando que está saindo um pontinho aqui e um pontinho aqui, no gráfico de x barra, né? Mas aqueles alertas desse pontinho, engraçado, parece que ele está um pouquinho diferente, né? Ele está assim. Era isso que eu ia comentar com você, Sibeli. Tá diferente, sim. Vamos ver. Ah, eu sei por quê. Eu acho que é porque o x barra de lá, ele não está usando o R. Ele não está usando a amplitude, lembra? Que eu falei para vocês que era... Lá ele usa amplitude, né? E aqui... Na verdade, aqui está usando amplitude. E lá eu acho que ele usa o desvio padrão. Eu acredito que seja essa que seja a diferença, tá? Aí, deixa eu fazer aqui rapidinho, só vou rodar, depois vocês podem explorar um pouco mais, que aqui seria o gráfico para amplitude, né? Então, aqui está o para amplitude, feito à mão, né, com ggplot. Só para vocês saberem, assim, que é fácil de programar, tá? Mas eu acho melhor usar o pacote mesmo, QCC, tá? E aí, uma coisinha que eu fiz aqui embaixo,
Na verdade, é para a gente olhar os box plots também, né? Então, os box plots dos dados mesmo, então, na verdade, dos x-barra, mas na verdade não é do x-barra, é dos dados de cada ponto, né? Para a gente fazer uma nova visualização aqui. Então, quem que é o x? Vamos ver se ele grudou direitinho aqui, que eu tô achando que ele não fez direitinho. 1.3235, 1.4314. Ah, ele juntou assim, então eu vou ter que mudar mesmo. Então eu vou mudar aqui. Deixa eu só ver se eu consigo mudar rápido, senão depois eu passo para vocês. É que, vou explicar para vocês. Quando eu empilhei isso daqui, para ele ficar todo mundo numa coluna só, eu teria que fazer 5 vezes isso daqui também. Só que eu empilhei errado a parte do N amostra. E agora que eu percebi isso. Então, vamos ver aqui N amostra. Então, aqui está o N amostra. Nem precisaria ter feito isso. Eu vou repetir ele 5 vezes. Deixa eu ver se está certinho. Deixa eu só conferir se ficou direitinho. Ó, porque ele tem que ficar 5 vezes aquilo lá, tá vendo? 5 vezes de 1 até 45. Então, como o rep ele faz? Ele repete esse daqui, que nem precisaria desse unique aqui. Deixa eu só conferir. Eu não quero perder muito tempo aqui. Tá. Bom, mas por que eu fiz isso, né? Eu criei um data frame aqui só para usar o ggplot2. Então, eu passei os dados para uma coluna só. Tá? Só que aí, quando acabou as primeiras observações, ele vai para as segundas, para as terceiras, e é importante identificar se essa observação pertence à amostra 1, né, ou não. E aí, eu fiz um box plot aqui, vamos ver se vai dar certo, vamos torcer. Então, o que é esse box plot aqui? Ele é uma evolução das amostras, né? Então, você tem 45 amostras, mas em vez de fazer o gráfico de controle, eu estou fazendo por box plots, tá? Então, cada box plot desse se refere a uma amostra. E aí você vê que tem amostrinha, ó, que tem variabilidade menor, tem uma que tem variabilidade maior, ó, tem variabilidade maior, mas não tem outlier, por exemplo, tá? Então, assim, essa também é uma forma de você monitorar o seu processo. Mas você não tem regra para olhar aqui, né? Então, aquelas regras da teoria lá de controle de qualidade, elas estão bem estabelecidas, né? Olha essa observação aqui, você tem uma aqui, então a 15 e 16, você tem um outlier aqui, e as outras observações estão tudo aqui no meio. Se vocês quiserem tentar depois de outro jeito, juntar esses dados, daí depois vocês me falam, tá? Ou então fazer o box plot desse jeitinho aqui mesmo, né? Acho que dá para fazer sem usar o ggplot também. Deixa eu só ver se dá para fazer isso daqui. Na verdade, a gente poderia colocar data igual a dados 2, id e o x. Call igual a id. A mesma coisa, uma outra visualização, tá? Então, essa é uma outra visualização da evolução das suas amostras, tá? E aí, enfim, né, acho que só para usar essa ferramenta também, né, porque de repente você pode conseguir observar uma tendência, né, mas, ó, veja bem, aqui com esse você não consegue identificar aquelas observações que saíam lá, né, então é mais uma ferramenta exploratória mesmo, né, e eu não tenho, assim, um fundo inferencial como tem lá no gráfico de controle, né? Porque no gráfico de controle você estabeleceu esses limites, considerando 3 sigmas, e claro, né, aqui a gente está assumindo ainda que a distribuição dos dados ou é normal ou
tem um tamanho de amostra suficiente para usar o teorema limite central, o que aqui não sei se vale, né? Porque você tem 5 observações em cada amostra, tá? Bom, era isso por hoje. Na semana que vem a gente já vai falar de outro tipo de gráfico de controle por atributos, mas a gente vai continuar fazendo essas continhas. Pode falar. Sibeli, lembra que eu te perguntei aquilo do limite inferior? Aham. Naquela tabela que você acabou de mostrar, a da tabela lá do livro, os primeiros valores do, acho que é B3 e D3, né, que o primeiro é para o S e o D3 é para o na verdade, esses dois R, né? são do limite inferior de controle do S. Então, e são zeros, né? Então, isso só começa a ficar maior quando a sua amostra é maior. Uhum. Mas é legal parar para observar, né, essas coisinhas. Porque se a gente vai simplesmente rodando o pacote e a função, e sem parar para pensar, né, e sem parar para fazer essas contas, mesmo que tenha ainda alguma coisa por fazer aqui das constantes e tal, dá para a gente entender qual que foi o desenvolvimento, assim, né? Então, é legal, assim, pensar nesses detalhes aí. Eu ia comentar que aquele gráfico que você mostrou lá do Boxplot, ele não facilita muito a vida da gente, não. Então, nesse caso aqui, esse gráfico é mais informativo. Porque é mais fácil de ver a tendência nesse aí, no outro não. É No verdade. outro não dá para ver. Uhum. Mais difícil. Então, na verdade, assim, o Boxplot eu deveria ter feito antes, só para a gente ter só para você ter uma ideia de como que estão os dados, porque o Boxplot, nesse caso aqui, ele é puramente descritivo, ele não tem nada de inferencial, mas assim, seria só para você visualizar mesmo, né? Não tem nenhum teste, não tem nenhuma regra, não tem limite, né? Nem onde... o centro mesmo é difícil identificar. Então, por isso que é legal, né? Assim, essa teoria, ela é uma teoria simples, né, de gestão da qualidade, só que as técnicas, elas são diferentes, né? Elas fornecem evidências que outras técnicas, como os boxplots, não vão fornecer nesse caso, né? Depois a gente vai ver esse gráfico da soma acumulativa, já vou dar spoiler aqui, esse gráfico da soma acumulativa, ele é bem mais rápido para identificar problemas, porque ele vai acumulando 2 somas, depois eu vou falar como que é. Todos os processos que você tem também ao longo do tempo, você consegue usar essas técnicas, né? Não precisa ser necessariamente na inspeção de peças. Você conseguiria... Claro que aí, por exemplo, você vai ver temperatura. Tem uma sazonalidade na temperatura do dia, por exemplo. Né? Mas você conseguiria usar essa técnica para identificar também um dia atípico, né? Ou algo assim. Só que tem que ir atualizando os limites também, né? Você não pode esquecer os limites lá e nunca mais olhar para os limites, né? Você tem que monitorá-los também, né?